Olá, tudo bem com você? Hoje a gente vai ver alguns formatos do mouse. Para quem está iniciando, isso é muito importante, são detalhes que vão fazer toda a diferença. Então, vamos começar com o mais fácil, né? Que é o formato que seleciona. Então, esse formato que é um sinalzinho de mais gordinho e branco, ele fica bem no meio da célula, onde você clica e solta, ele seleciona. Isso é muito importante, porque às vezes você tem um texto, um conteúdo, e você quer selecionar ele, se você clica em um outro lugar da célula, ele vai fazer outra situação. Então eu tenho aqui, ó, Leide, Alessandra, minha irmã, e Vilserley. Vilserley, o nome do meu irmão é Vilserley. Então vamos lá. Se eu quiser selecionar essas 3 células, eu tenho que clicar bem no meio da célula, manter clicado e arrastar. Assim eu seleciono. Essa daqui parece que não está selecionada, mas está, tá bom? Por que ele fica assim nesse formato? Porque se eu mudar a cor da fonte, a cor do preenchimento, repara que aqui Alessandro Wilson parece estar diferente do Cileide, mas não, é que aqui, ó, esse primeiro é para você visualizar o real, né, a cor real. Então, quando eu tirar a seleção, todos ficaram desse mesmo jeito. Então, para selecionar, é só colocar o mouse bem no centro. Deixa eu aumentar aqui o zoom, ó. Deixar o mouse bem no centro da sua célula, clicar e arrastar. Lembrando que se eu começar aqui pela Alessandra, eu não posso selecionar a Cileide e depois o Wilson Leão, não dá, né? Então, tem que selecionar do começo para o fim ou do fim para o começo. Tranquilo, selecionar uma ou mais células, uma clica, solta. Mais células, clica, mantém o clique pressionado e arrasta. Tranquilo? Legal? Eu tenho aqui também, ó, quando eu seleciono uma célula e coloco o mouse aqui, ó, em volta, tá vendo que ele vira essa setinha com 4 setinhas menores, uma seta branca com 4 setas menores. Assim eu movimento. Então, por exemplo, eu sou a mais nova, então eu quero colocar o Vilserley, depois a Alessandra e depois o meu. Então, não preciso apagar e escrever de novo. Eu posso clicar o meu nome e arrastar para cá, clicar no Vilserley e colocar para lá e olha só, coloco o Slade aqui. Então, não precisei apagar e digitar de novo, basta eu clicar e arrastar, olha, com o mouse na borda. Eu posso fazer isso com todos. Primeiro eu seleciono, depois eu venho em qualquer parte da borda e movimento normalmente. Então, às vezes você quer selecionar e vem aqui em cima e acaba movimentando. Vai dar errado. Ou você quer movimentar e só seleciona? Também vai só selecionar, ok? E se eu quiser fazer uma cópia, eu quero escrever esses 3 textos em outro local, eu tenho que ir escrever de novo? Não, não precisa. Eu pressiono a tecla Ctrl, mantenho a tecla Ctrl pressionada e venho na borda. Lembra que antes, quando eu punho o mouse aqui na borda, ficava 4 setinhas? Agora ele fica um sinalzinho de mais, ó, tá vendo? Quando eu tô com o Ctrl pressionado, o mouse fica com essa forma de uma setinha branca com sinalzinho de mais. Se eu clicar, manter clicado, arrastar, soltar o clique e só depois soltar a tecla Ctrl, ele faz uma cópia. Ah, Cileide, mas se eu fizer Ctrl C, Ctrl V, não é a mesma coisa? É, mas aí vai do que você lembrar. Eu até falo, não existe um jeito certo ou um jeito errado. Existe um jeito que você lembrar. Lembrou aqui de pressionar o Ctrl, clicar e arrastar? Legal. Lembrou do Ctrl C, Ctrl V? Também dá certo, ok? Aqui, se eu colocar o meu mouse na frente da coluna D e der 2 cliques, ele vai aumentar. O formato do mouse é esse aqui, ó, né? Aqui no meu nome, ó, se eu der 2 cliques, ele vai diminuir, porque a palavra Cileide é menor do que a palavra Alessandra. Então, a Alessandra teve que aumentar, expandir, o Cileide diminuiu, viu? O Cileide também, ó, diminuiu um pouquinho. Eu posso também, por exemplo, selecionar as 3 colunas, clicar, manter clicado e arrastar, ele vai aumentar a largura das 3 colunas. Então, eu seleciono, para selecionar a coluna é esse formato aqui do mouse. Arrasto até onde eu quero, venho na frente, ou na frente da coluna C, ou na D, ou na E, que são as 3 que estão aí selecionadas,
eu posso clicar e arrastar, ou se eu der 2 cliques, ele já ajusta as 3 de uma vez só. Legal? Se eu vier aqui no número, ó, selecionei a linha 3 e vier embaixo do número 3, eu consigo clicar, manter clicado e arrastar, aumentando a altura da coluna. Se eu selecionar várias linhas juntas e vier na divisão entre uma e outra, tanto faz, né, qualquer uma delas, desde que seja uma que esteja selecionada, eu posso ou dar 2 cliques e ele ajusta, igualzinho na coluna, ou clicar e arrastar. Olha que legal, ele selecionou todas. Tudo bem? Aqui embaixo nós temos a guia de planilha. Essa guia de planilha, imagina que você tem um caderno de 10 matérias. O caderno todo é daquele ano, né? Então a gente está em 2024, o caderno todo é para o ano de 2024, mas você tem várias matérias. Então você pode clicar aqui e criar várias colunas. O meu veio para o 3 porque eu já tinha criado a Plan 2, tá bom? Não quero mais essa planilha, direito do mouse, excluir. Excluiu, já era. Eu posso vir aqui também, dar 2 cliques e renomear. Então, aqui eu quero falar sobre a alça da sequência. Certo? Enter para confirmar. Por que que eu quero uma guia só para a alça da sequência? Porque a alça da sequência tem muitas coisas. Por exemplo, se eu digitar o número 1 e vier a alça da sequência, é sempre esse quadradinho aqui embaixo, ó. Clicar e arrastar, ele vai duplicar. A mesma coisa se eu digitar aqui meu nome, ó, e vier na alça da sequência, ó lá, ele vai repetir várias vezes. Mas se eu colocar o número 1, pressionar a tecla Ctrl e fizer a sequência, olha só, ele faz um incremento de 1 a 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4 e assim por diante. Mas se eu colocar aqui 5, pressionar Enter, colocar 10 e fizer aqui, ó, a sequência sem Ctrl, sem nada, só a sequência, ele vai de 5 em 5. Daria para fazer de 2 em 2, 3 em 3 e assim por diante. Se eu colocar aqui a data de hoje, eu estou gravando esse vídeo dia 3/8, tá? Então, eu venho aqui, ó, venho na alça da sequência e faço a sequência, ele vai fazer automaticamente 4, 5, 6 e assim por diante. Se eu colocar uma data e fizer a sequência com Ctrl pressionado, aí ele repete a data. É o inverso, né? O número para repetir, para fazer a sequência, tem que ser com Ctrl, a data não. Se eu pressionar a tecla Ctrl, ele repete a data. Se eu não pressionar, ele vem aqui colocando um incremento de 1 na data. Combinado? Se eu colocar aqui, por exemplo, a palavra janeiro e vier na alça da sequência, ele faz a sequência, olha só. Se eu passar, né, se chegar dezembro e eu continuar, ele começa a repetir. Se eu colocar aqui SEG, ele vai fazer a sequência, olha, dos dias da semana abreviado. Se eu digitar segunda, hífen, feira, aí ele faz a sequência dos dias da semana completa. Eu posso vir aqui, ó, aumentar a largura da coluna. Mesma coisa aqui no mês, ok? Mas, claro, a sequência não serve só para isso, né? A sequência serve para contas também. Se eu tivesse aqui valores aleatórios, tá? E eu quisesse somar esses valores ou fazer qualquer conta, eu venho aqui esse mais esse, pressiono Enter. Aqui, olha, eu não peguei J1 mais K1, então a linha de baixo não vai ser igual J2 mais K2, a outra J3 mais K3, depois J4 mais K4. Então, eu posso vir aqui na alça da sequência e fazer a sequência normal. Aqui ele já vai fazer a sequência lógica para ele. Aqui, o de cima era 1, o de baixo 2, 3, 4 e assim por diante. Lógico que tem momentos que eu não quero que faça isso, aí a gente tem a trava, que é o cifrão, mas isso é para outro vídeo, tá bom? Hoje é só aí falando das posições do mouse. Então, basicamente é isso. Ah, tem um detalhe interessante. Se eu vier aqui, deixa eu inserir uma coluna aqui. Se eu vier aqui e colocar janeiro e
eu venho com o mouse aqui, ó, na alça da sequência e der 2 cliques, ele vai preencher para mim conforme a coluna anterior. Então, ele veio até aqui a linha 17, porque a coluna anterior estava na linha 17. Então, eu posso vir e dar 2 cliques, mas sempre fica de olho se a coluna anterior está certinho, porque se ele para em algum momento, a sequência vai parar também. Mas se você sabe que é contínuo, você não precisa, às vezes você tem 5.000 linhas, você não precisa, você pode dar 2 cliques, ok? Certo? Fácil, essas dicas, para quem já usa Excel, isso aqui já é muito automático. Agora, se você está começando a aprender o Excel agora, pratica essas posições aí do mouse, porque vai no seu dia a dia, isso vai te ajudar bastante. Combinado? Então, curta esse vídeo, se inscreva no canal e para todos os seus amigos que estão aí começando no Excel, compartilhe esse vídeo para eles. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.